Gundatol está em ruínas. Há mais de 250 anos, uma horda maligna veio do submundo sombrio e expulsou os anãos das suas montanhas ancestrais. Desde aquele tempo, orques e criaturas piores profanaram os seus salões sagrados. Recentemente, os sacerdotes anãos convocaram a partir de suas pedras rúnicas e leram as profecias. O tempo de resgatar Gundatol chegou. Possui você a bravura ou a tolice suficiente para incursionar por Dwaro Deep? Ho, 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 ho. Salve, galera! É hora de resenha. Eu tava devendo a vocês há muito tempo, eu não faço resenhas aqui no canal, né? Resenhas, a gente tá fazendo, inclusive, resenha do Muster, mas resenha de aventuras, desses materiais. Eu já tô devendo há um tempo resenhas e eu tô pagando a dívida. É momento de pagar a dívida, né? Esta chamadinha. Possui você a bravura ou a tolice o suficiente para incursionar por esta aventura? É uma chamadinha clássica do D&D antigo, de materiais do D&D antigo. E o Greg Gillespie resgata essa proposta nos seus materiais, que envolvem mega dungeons, mega dédalos de fantasia clássica para qualquer tipo de RPG old school, né? Então, vamos lá. O que é Dwaro Deep, em resumo? Eu vou falar aqui, e talvez fãs do Tolkien, a galera, né, da sociedade tolkieniana, e talvez possa me fazer algumas correções, porque eu vou falar um pouquinho de cabeça, um pouco do que eu sei, tá? Mas Dwaro é uma expressão do inglês antigo que era usada para anão mitológico, né, para anão fantástico. E o Tolkien usou isso para organizar as regiões, os povos anãos dele, em algum momento do seu texto. Depois isso acabou sendo substituído por dwarf, né? Mas ele ainda manteve o dwarf para também passar aquela expressão de estranheza, por isso que se usa em português, quando tem essa ideia, o pessoal traduziu em português para anãos e não anões, né? Porque anãos é legítimo no português e gera uma estranheza intencional para trazer a ideia de mitologia. O Tolkien usava inclusive Dwaro em alguns de seus materiais, depois acabou sendo substituído. E como o Greg Gillespie fez um material inspirado nas Minas de Moria, ele resgata isso, ele faz até citações do Senhor dos Anéis em algumas passagens dentro do livro. Então, é hora da gente mergulhar pelas, entre aspas, Minas de Moria à luz de Greg Gillespie. Não é um material para as Minas de Moria, é inspirado, né? E eu acho que é mais legal, na verdade, a gente fazer materiais inspirados do que o original. E este material aqui, então, ele é o quarto, não sei se vai caber tudo aqui, ó, da linha de Mega Dungeons, de Mega Dédalos do Greg Gillespie. Ele começou com esse aqui, Barrel Maze. Esse aqui já é o material completo, porque ele, né, fez um financiamento coletivo de um dividido. Já resenhei aqui, você pode procurar aí no canal, tem resenha de todos os materiais dele agora com esta, né? Ele começou com a Barrel Maze. Mestrei uma campanha de média duração, né? Foram ali umas 35 sessões. A gente jogou uma incursão, uma campanha que teve fim para aquela campanha. Óbvio que a gente não destrinchou e extraiu tudo que tem de Barrel Maze, nem é esse o design e a proposta das Mega Dungeons, né? Mas ela foi suficientemente explorada para aquele grupo se sentir vitorioso, coletar tesouros suficientes e mudar sua vida, que é o objetivo de personagens que arriscam sua vida, né? Mestrei uma campanha curta com as Cavernas Proibidas de Arqueia, que foi o segundo material, 2017, se não me engano. E nunca mestrei, mas já resenhei aqui Highfell, né? E o Greg Gillespie tinha publicado essas 3 Mega Dungeons aqui com a capa do Aerowotos, né? Ficou uma luz aqui, não sei se vai te atrapalhar, mas é assim, com a capa do Aerowotos, que era uma inspiração, né? Ele tinha sempre contratado o Aerowotos para fazer essas capas dos materiais dele, porque o Aerowotos foi o artista do BX e de alguns materiais clássicos do D&D, né?
Essa aqui, inclusive, para mim, do D&D antigo, é a capa mais legal. De todo o D&D, na verdade, né? E o Greg Gillespie, se você reparar, nesses materiais aqui, ó, eles tinham um logo compatível com o Labyrinth Lords e o logo da OSR. O Greg Gillespie produzia seus materiais usando a linha de produção aberta do Labyrinth Lords, né, que eu já resenhei aqui. É um retrojogo do D&D antigo, do BX, né, de 81, do Basic Expert de 81. E mais especificamente, o Greg Gillespie até já tinha anunciado que ele usava mais especificamente a versão avançada, que eu também já resenhei aqui, você pode procurar aí. Mas, como ele fala que é compatível para qualquer D&D Old School, né, qualquer RPG da linha Old School, você pode pegar o próprio BX de 81, você pode pegar o Ozzy, né, o Old School Essential, seja o clássico, seja o avançado, também vai funcionar, porque ele também é inspirado no BX, né, no D&D antigo. Você pode pegar uma linha do AD&D. No nosso caso, a gente tende sempre a fazer as nossas resenhas à luz do D20 de RPG. Sempre tem que chamar atenção para isso, né? Que é a nossa releitura do D&D antigo, que para mim é a melhor visão do D&D antigo para a jogabilidade que eu proponho, que a gente propõe aqui no canal, né? Então, mas não tem problema, não brigaremos por isso. Se você prefere, a gente continua conversando aqui na mesma linha. O que o Greg Gillespie trouxe de novidade neste material novo dele? O que ele traz de novidade? Vamos começar agora a focar mais na Dwarrow Deep, né? Pela primeira vez, isso aqui foi publicado em 2022, ele não coloca Labyrinth Lord, né? E também não traz o Errol Ottos como artista da capa. Da parte do Errol Ottos, eu não sei, não procurei também, né? Não vou falar que eu não sei porque eu não achei. Na verdade, eu nem procurei, não sei se isso me interessa, mas acho que sim, né? De curiosidade. Por que ele não contratou o Errol Ottos? Foi outro artista. Mas a logo do Labyrinth Lord, ele teve uma treta com o Daniel Proctor, né? E esta treta culminou no Greg Gillespie, inclusive, querer lançar o seu próprio sistema. Então ele lançou, se não me engano, chama Dragon Slayer, que é a sua versão, né, meio que um retrojogo, mas não é um retroclone como o retroclone clássico, né? Inclusive eu acho curioso que tem gente que critica o D20 de RPG, mas usa o Ozzy Fantasia Avançada, que é um Frankenstein também, ele não é um retrojogo, né? É um retroclone, aliás, ele é um retrojogo, mas ele não é um clone fiel. Ele traz vários elementos do BX, mas elementos também do AD&D, faz aquela mistura em inserções pessoais, né? E ele faz isso. Beleza, eu li por alto, vou falar a verdade, não me interessei muito, não acho que ficou legal, mas também não li a fundo para fazer uma crítica adequada do sistema. Mas ele anuncia que você pode usar com qualquer RPG do tipo Old School, aí é contigo. E agora a gente vai fazer resenha do material, né? Então bora para o material em si. Ó, aí ele traz a capa, né, do Dwarrow Deep, um mega dédalo, uma mega masmorra, uma mega dungeon de fantasia clássica para um RPG Old School, né? E aí ele traz compatível com a OSR. Na visão do Gillespie, por isso que eu acho que é importante a gente entender as referências e a estrutura do autor. Para a visão do Gillespie, o que ele já anunciou que significa, publicamente, que significa OSR para ele? Para ele significa compatibilidade com o chassi de regras do D&D da TSR, do D&D antigo. Então ele entende que se você está usando AD&D segunda edição, AD&D primeira edição, OSRIC, D20 de RPG, qualquer coisa assim, Labyrinth Lord, o material dele vai funcionar. Ele tem uma compatibilidade. Beleza. Então, na visão dele, tá? Isso é o OSR para ele. Então, ele põe o logo do OSR com essa intenção. Aí, que eu acho uma intenção super válida, tá? Não é a verdade, não é isso que significa o OSR no final das contas, mas poderia ser. Poderia ser um logo de linguagem franca do D&D antigo. Acabou não virando, né? Beleza. Aí, ele traz aqui, ó, não ficou longe, né? Traz mais perto aqui, ó. Os agradecimentos, né? Os créditos e agradecimentos. E vamos olhar aqui pra gente poder ir entendendo o rolê, tá? Nossa, esse vídeo vai ficar gigantesco. Acabei de olhar aqui que tem quase 10 minutos de vídeo, eu nem comecei. Então senta aí que vai ser mais de hora de resenha. Vamos lá. Ele é o autor e o designer do material.
O layout, né, ele também trabalhou no layout, ele também trabalhou na edição. Mas ele contratou uma galera, né? A capa, então, foi Scott Lemien que fez essa capa. Não conheço tal artista. Não sei os motivos de ter trocado. Mas olha só que curioso. Para artes internas, ele contratou uma galera que fez artes para a era da TSR, da Arlene, o Jeff D., Larry Elmore, né? Larry Elmore, um artista ali no meados dos anos 80, começou a ficar muito famoso a partir de Dragonlance. Fez, inclusive, essa arte aqui, ó, que é a arte da capa do D&D Caixa Vermelha, né? O D&D do Frank Mentzer, das caixas Beckme. Todas as artes das capas é dele. Então, essa famosa arte do D&D, que é usada em vários materiais, Larry Elmore. Então, ele contratou cartógrafos para fazer os mapas em Hex, né? Os mapas de dungeons, olha lá. Então, para você ver que, apesar de ser um material de nicho, um material desse nicho do D&D antigo, é muito mais profissional do que as produções artesanais que alguns autores, né, autores indie trabalham. Não é a mesma coisa, óbvio, que um Vampiro, a Máscara, que eu D&D quinta edição. Não está nesse lugar, mas é uma equipe, né, muito mais profissional, que justifica, talvez, em partes, o preço, porque se você entrar lá e ver o preço do PDF dos materiais do Gillespie, eles giram em torno de $30, né? Sairia ali a R$120 pra gente, R$150, que é muito fora de mão. Alguns desses materiais eu acabei conseguindo comprar na época da pandemia, né? Como a Battle Maze, que veio um bundle gratuito, alguns vieram com descontos, você pode juntar com o seu grupo para comprar. Então, como você vai conseguir esse material? Tem alternativas aí. O ponto é o seguinte, como é que eu fiz a versão física, né? Para quem não viu, tem resenha aqui, eu encomendei, neste caso aqui, lá do Apollo. Então a gente comprou o PDF em grupo, encomendei a versão física do Apollo. Tem alguns anos, né? Acho que foi lá na época, 2022, que eu fiz. Fiquei devendo a resenha e tô pagando agora. Agora que vai começar o vídeo, 12 minutos de vídeo vai começar agora a resenha. Tabela de conteúdo, né? Ele sempre traz. Em que é organizado esse livro? Ele traz uma introdução geral. A primeira sessão, ele organiza em sessões. A primeira sessão é uma introdução geral. A segunda sessão, ele vai destrinchar o mapa em Hex do Aerodeep. Não está dando para você ler, e vou trazer aqui para perto. A segunda sessão, ele vai trazer o mapa em Hex do Aerodeep. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Na terceira sessão, ele vai trazer um capítulozinho de como que a gente faz o Hex Crawling do Aerodeep. Eu vou mostrar isso aqui, como é que funciona, tá? Depois ele vai trazer na quarta sessão a exploração das dungeons, né? Como é que funciona a luz, o tempo, o restock das dungeons e tal. Esse aqui é um dungeon crawling clássico. Depois ele traz na sessão 5, né? Então isso aqui é tudo dungeon crawling. Aqui ele traz na sessão 5 as entradas. O Greg Gillespie organizou a Mega Dungeon dele em 3 sessões, né? Uma das sessões são 7 mapas que ele chamou de entradas, de A a 7. Por que 7? Elas são os salões dos senhores anãos. Cada um deles é um senhor anão. Ele traz 7 porque 7 é usado pelo Tolkien, 7 anéis, né, para os anãos sob a terra, senhores sob a montanha, sob a terra. 7 é um número mitológico e místico, né? A Branca de Neve e os 7 anões ou anãos. Então ele traz essa pegada de 7, né? Eu também trabalho em Durambar, os 7 senhores de Durambar. Então é uma parada legal para trabalhar a mitologia do povo anão. O Martin traz a religião dos 7, né? Os deuses 7. 7 tem essa parada meio mística aí. Então ele trabalha 7 salões. Esses salões, eles são dungeons, tá? Eles são dungeons complexos. Eu vou dar uma avançada aqui só para te mostrar, ó. Vou mostrar o mapa, né? Não a seção. Aqui, ó. Olha as entradas, tá? Olha como é que é as entradas aqui, ó. Olha lá, a entrada A. O salão, a entrada principal, né? Que é as portas de Dal Gheddin. Ou Dal Gheddin, dependendo de como você pronuncia. Isso aqui é uma dungeon, um dédalo extremamente complexo, com várias salas, vários salões e tal, papapá, corredores. E aí tem né, tá vendo? Você vai pro S1 descendo aqui, ó. É uma descida que vai mudar o nível da dungeon. Então ele faz 7.
São 7 dessa pegada de mapa, ó, mais complexo. Mas ele também faz os mapas das que ele chama de áreas principais, né? Que tá aqui, ó. Cadê? São áreas principais. Ele também traz esses mapas das áreas principais. E depois ele faz uma seção que são as áreas secundárias, que aí ele não faz. Essas áreas, 212, eu vou mostrar para você. Depois eu vou explicar um pouco melhor. Mas eu vou mostrar aqui na 212, essa área ele não faz. Ele traz nesse material uma pegada que eu pessoalmente achei legal, que são geradores. Então, as áreas secundárias ele não faz. O que ele faz? Ele traz nesse capítulo uma estrutura para você seguir um passo a passo, tá vendo? Passo 1, cadê? Passo 1. Opa, atrapalhou aí. Passo 2. E neste passo a passo você vai gerar as suas áreas secundárias, no que ele chama de dungeons ou cavernas geomórficas, né? E aí, ó, tem os mapas lá atrás, você pode sortear com D12. Deixa eu pegar aqui para te mostrar, ó. Olha lá, ele chama de Geomorph Dungeons, aleatórias, né? Então você vai gerar, sorteando um D12, se aquela dungeon é a 1, é a 2, é a 3, é a 4, é a 5, é a 6, é a 7, é a 12. E aí ele até orienta, eu vou falar aqui porque eu não sei se eu vou lembrar quando eu estiver resenhando lá, porque eu faço resenha sem planejamento nenhum, sem roteiro nenhum. Eu abro aqui, já li esse livro tem um tempinho, abri aqui, tô falando com vocês, então pode ter coisas que eu esqueça, pode ter coisas que eu comente às vezes errado de memória, e aí não tem problema, me desculpe por isso, você pode corrigir. Mas em resumo, ele fala que se você estiver gerando pela primeira vez, ele orienta você a sortear um D6, porque ele faz em ordem de tamanho. Então as primeiras são menores, depois elas são maiores. Então para você não dar azar de tirar um 12 e querer gerar uma mais complexa, rola um D6 primeiro, ou escolhe, né, a primeira, vai gerando aleatório. E ele faz isso para as cavernas também, ó, as cavernas geomórficas, tá vendo? Deixa eu puxar aqui pro lado. Ó, também é assim, são 12. Então por que isso? Porque nesta seção aqui, essas áreas são geradas, elas serão exclusivas da sua campanha a partir do seu gerador. Você pode até criar um e não usar o gerador dele. Então é uma parte que ele traz de customização. A sua do Eurodeep será sua, porque você vai gerar as suas áreas. Ele traz em algumas sessões também as pontes, o estado da ponte, né? Que você vai gerar também se ela está em ruína, se ela está quebrada, se ela está boa. Então ele trabalha nesse material também como um kit customizável, que eu pessoalmente acho bem legal. E aí ele vai trazer um apêndice aqui, onde ele traz novas relíquias, novos itens mágicos, novas, né, as pedras rúnicas dos anãos, que eu acho muito legal. Talvez eu puxe isso para a nossa campanha caseira, para a Terra de Gigantes, né, para Durambar. Então ele traz aqui a magia anã, ela vem dessas pedras rúnicas, que é a forma de um pergaminho, né? Bem interessante. Aí ele traz o livro de ilustração, o Greg Leff sempre faz isso, né? Ele traz esse livro de ilustração, são os handouts. Ele, ao invés de ilustrar tudo no meio do livro, o livro tem poucas ilustrações, né? Ao longo do livro tem algumas ilustrações complementares, mas ele traz um livro de handout, onde ele orienta você a usar como apoio visual, né? Se você quiser usar, ó. Então você tá aqui, ó. Deixa eu pegar a capa aqui que não abriu, ó. O livro de ilustrações, ó. Aí você achou um marco lá no meio da sua navegação, que é o Lago Prateado, com a torre, não sei o que. Tem isso lá, tá? Eu não tô inventando, não. Ele tá aqui, ó. Olha lá, o Lago Prateado com a torre da princesa Rapunzel lá, que ele faz. É uma princesa, sei lá, uma feiticeira que tá ali presa. Aí tem um handout para você mostrar o Lago Prateado. A entrada de Dol Guldur, a entrada principal. Então você pode usar esses mapas, essas artes. Elas são numeradas, ó, que é uma pegada que começou lá na Tomb of Horrors, né? De usar handouts como apoio, e aí ele numera e te dá a orientação, para você mostrar o handout da entrada. Então ele traz isso no livro de ilustrações. Então é assim. Aí, por fim, né, ele traz aqui os mapas, que vem no final, e a licença, né? A licença, lá na página 331, é a OGL. Essa licença aqui, ó, é a licença de jogo aberta 1.0, que foi o que permitiu essas produções compatíveis com o D&D antigo de maneira oficial, que a gente trouxe aqui. Eu já falei, já fiz vídeo aqui sobre treta da OGL e tudo, ó. É a OGL, tá? Mesma coisa. A OGL, 1.0A.
tá? Aí é o seguinte, licença de jogo aberto OGL 1.0A, isso mesmo. Aí é o seguinte, precisa de ter essa OGL? Não. A gente já descobriu aí que não precisa, depois você vai ver um vídeo sobre as tretas OGL se tiver interesse, mas é indicado que você tenha, porque se você só precisa você usar textos diretos da SRD, a lista de magias, coisas diretas. Mas beleza, não vou entrar nesse mérito. Aí vamos agora organizar o material dele, tá? Depois disso aqui, ele abre a introdução. Eu não vou destrinchar aqui essa ideia, mas em resumo, os anãos sob a montanha, né, o seu complexo reino, houve um conflito ali entre os Duergar e o povo anão que ali vivia. Eles eram irmãos, né, eram filhos gêmeos do rei. Eles lutaram e um deles perdeu a batalha e foi banido. Eles lutaram pela coroa quando o rei morreu e foi banido. Em resumo é isso, tá? E aí ele foi banido para as profundezas. Ele e os seus fiéis, né, os anãos da sua casa, acabaram por muito tempo se corrompendo no submundo e foi ficando com a pele. Eles ficaram amaldiçoados, né, pelo irmão. Eles tiveram a pele acinzentada e a barba branca. Então foi assim que ele brinca aqui com a origem dos Duergar, né? Depois eles fazem aliança com criaturas do submundo. Depois de muito tempo, eles voltam e atacam os reinos do povo anão, expulsa o rei, o filho do rei e os seus aliados. E aí os anãos são expulsos de Gundatol. E aí, ao serem expulsos de Gundatol, que é o reino anão, eles vão viver numa cidade que tem próximo, que era uma cidade de comércio próspero entre o povo anão e o povo humano, né? Eles trocam ali minérios, metais por especiarias, por comidas, e aí eles passam a viver ali. E aí os clérigos leem nas pedras que a forja está ameaçada, que o reino está ameaçado, eles precisam voltar para retomar. Então eles começam a investir em incursão e patrocinar aventureiros para lá. Essa é a pegada geral dessa história aqui, depois você pode ler com mais detalhes, tá? Mas eu tô só dando a pegada geral. Aí, ó, ele vai passar aqui, aliás, aqui, aí, beleza, isso aqui já tá falado ali. Eu resumi aqui, tá, gente? Posso ter errado alguma coisa que eu falei de cabeça, mas em resumo é por aí. Aí ele vai passar aqui a geografia. O que é essa geografia? Ele vai passar basicamente os marcos principais do mapa em Hex. Então ele tem aqui, ó, ele organiza um mapa em Hex. De onde vem esse mapa em Hex? Será que eu vou achar aqui? Pera aí, vou ver se eu acho aqui. Deixa eu botar aqui para segurar, para fechar. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Segura aí, tá, gente? Eu não edito nada não, então isso vai demorar. Aqui, eu achei. Olha aqui. Esse aqui é o mapa do Outdoor Survival. O que o Greg Gillespie brinca? Cada mapa da região dele é o mapa do Outdoor Survival, um pedaço. Então, este pedaço aqui, ó, aliás, até aqui embaixo, né, o rio aqui, é esse mapa aqui, ó. Então, essas montanhas aqui, elas são essas montanhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui é onde ele brinca que são as cavernas proibidas de Arcaia, que é uma região, a zona proibida, né? A Forbidden Zone, que foi onde eu mestrei uma pequena campanha, acabou que não vingou, mas que é bem legal. Então ele conecta, todas as Mega Dungeons dele são conectadas no mapa do Outdoor Survival. Olha aqui, ó. Esta região aqui das cavernas proibidas de Arcaia, ó. Opa! Que ele fala que é a zona proibida, e aí ele coloca aqui o lugar onde fica Arcaia, né? Ela é essa região aqui, ó. Opa! Ela é essa região aqui, ó. Tá vendo? Então, ele brinca com isso. Ele vai alocando todas as Mega Dungeons dele no mapa do Outdoor Survival. Então, esse complexo de montanha divide a zona proibida com a região de onde tem o Reino Anão, onde vai acontecer o jogo. Essa região aqui. E aí, esse complexo de montanhas aqui é este complexo de montanhas aqui, ó. Repara que tem até entradinha aqui, 18, tem um marco, um passo aqui, tá vendo? E o Gundatol, né, o complexo de Dwarrow Deep, ele está nas profundezas dessas cadeias montanhosas aqui. É isso. Aí o que ele faz? Ele organiza, então, os mapas eles são sempre em escalas de 5 hex, né, de 5 milhas, que é a pegada do Outdoor Survival, que eu acho bom para esse tipo de hexcrawling, porque ele fica matematicamente fácil de você mentalizar. Porque a galera anda 40 pés, essa é o hexcrawling que eu propus no D20 de RPG, né? A galera anda 40 pés, a metade disso é o número de milhas que você anda por dia.
Então, metade de 40 é 20. 20 milhas são 4 recs. Então, é sempre assim, você anda 4 recs por dia, né? Se tiver interferentes, chovendo, um terreno ruim, aí vai ser menos que isso, você vai olhar lá no ritmo de viagem. Então, na verdade, o 40, se você dividir por 10, significa ritmo 4, que já dá 4 dias. Então, acho que é fácil fazer a conta matemática. Por isso que eu fiz em escala de 5, que também remete ao D&D original, que é na escala de 5 milhas, porque o mapa do D&D original é o Outdoor Survival. O Greg Gillespie tem a mesma proposta nos jogos dele, tá? Então aqui ele vai organizar alguns marcos. O Greg Gillespie especificamente não aprofunda no hexcrawling, tá? Ele traz alguns marcos gerais, um parâmetro geral bem enxugado. Então, se você quiser e for explorar hexcrawling usando esse material, você vai ter que trabalhar mais. Porque ele traz aqui, ó, alguns exemplos, tá? Vou mostrar aqui para você. Ele traz aqui quantos que são? Quantos números são? São 30, ó. Ele traz 30 marcos gerais no meio, né? Por exemplo, ó, o primeiro aqui, ó, Aval e o rio de Aizeduim, né? Aizeduim. O Val. Nossa senhora, galera. Deu uma bugada aqui, eu tive que ajeitar aqui o vídeo, vou emendar aqui, mas vamos lá. A gente estava falando sobre os marcos, né? Os marcos do... Então eu estava falando sobre o marco 1 como exemplo, né? Do como ele organiza o hexcrawling dele. Nossa senhora, esse vídeo vai ficar gigantesco. Então ele estava falando sobre a Val e o rio Aizeduim. Aí ele descreve aqui, ó, Resuminho, que é um lugar estrategicamente importante, ali é um complexo de estradas, né? E é aqui, ó, e ele marca aqui. Então não há, no material dele, tem alguns pontos de aventura, né? Como o 2 aqui, ó. O 2 é um cerco, né? A estrada passa no meio de uma região montanhosa. Olha o que ele fala no 2, para você ter uma ideia. Olha lá. O Passo de Algol, né? O Passo de Algol conecta as principais... conecta Brine e a cidade livre de Threshold, né? A cidade do Marco, com o antigo reino dos Duarrow, a antiga região dos Duarrow. Essa rota, ela é crucial para trocas, né, para o comércio e tal. É uma rota importante. E ela fica no meio das montanhas, ó. Ela fica numa região protegida por aqueles escudos, né, das montanhas. E nessas regiões, ó, a gente tem criaturas como kobolds, goblins ou duendes, que eu chamo, né? Duendes sinistros, né? Urs, bugus... Enfim, duendes macabros, coisas dessa pegada, né? Eu chamo de hobgoblin, duende macabro, enfim. Tem esse tipo de criatura ali que tenta emboscar, tenta atacar caravanas ou cobrar pedágio por isso. Então, ele só deixa isso. Como que você vai lidar com isso? É contigo. Então, se no seu jogo acabar estruturando, foi o que aconteceu comigo nas Cavernas Proibidas de Arqueia, né? Se o seu jogo acabar não concentrando na Mega Dungeon, que é o coração do livro dele, esse tipo de detalhe vai te permitir uma narrativa emergente, que é legal, mas o livro, o material, não tem um grande trabalho para você fazer viagens, incursões, né? Resolver problemas em outras regiões de maneira tão profunda, embora ele deixe de ponto superficial isso aqui para você trabalhar como um pano de fundo. E ele coloca uma tabela cruzada aqui que eu acho legal, que é o quê? Como que você cruza a distância dos pontos importantes que ele tem aqui. Então, por exemplo, o Passo do Algol até a vila de Hamlet, você cruza aqui, ó, o Passo do Algol fica a 22 horas ou 55 milhas da vila de Hamlet. Então, a vila de Hamlet, que é o 8, olha lá, ó. Se eu for contar aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Tá vendo? Deu certinho. Então, 55 milhas ou 11 recs, né, é a distância entre a vila de Hamlet e o Passo do Algol. Essas 22 horas, que basicamente é 3 dias de viagem, ela depende muito se você está de carga leve, carga média, se está chovendo. Ele não dá tantas profundidades para esse hexcrawling, igual eu falei. Ele vai trabalhar o básico. E aí você vai aprofundar ou não se você quiser. Mas tem material aqui para você trabalhar por cima se você for explorar
o mapa como jogo. Aí ele traz religiões, não vou entrar em detalhes também, porque o vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu acho legal, né? Ele traz aqui um pouquinho das religiões, muitas delas são do povo anão e algumas são clássicas do cenário de fundo dele, né? Como, por exemplo, a religião de São Ig, que é uma religião ferrenha, que é inspirada ali talvez numa igreja católica medieval, né? Bem ferrenha. E aí ele traz ali alguns espíritos religiosos para você pode trabalhar. E aí ele traz as cidades, né? O Threshold, que é a vila, um marco ali seguro, que tem vários materiais dele. E aí ele traz principalmente a Vila de Hamlet, que é onde ele detalha. Ele traz um negócio do dia da pira, né, que é uma parada religiosa, tipo solstístico, verão ou inverno, que a galera acende uma pira, é uma parada cultural legal. E aí ele vai trabalhar a Vila de Hamlet aqui, ó. Esse aqui é um material. Então, como que o Gillespie faz? Ele trabalha o que eu chamo de módulo de jogo. Todos os materiais dele, os 4 materiais dele, têm essa estrutura que eu acho muito interessante para você trabalhar com módulo de jogo. O que significa isso? Você tem aqui um combinado de três expressões, vamos dizer assim, de 3 estruturas. O combinado envolve uma região, um ou mais marcos seguros, no caso aqui são 2, né, Threshold e Hamlet, mas ele dá mais detalhes a Hamlet, que é o vilarejo principal, que é o marco seguro, tem um mapinha aqui igualzinho, ele faz os outros, né, é uma vila fortificada que vive o povo anão misturado ali com o povo humano, e a área da aventura, que no caso dele, ele traz lampejos ali superficiais a aventuras nos arredores, pela região, e concentra a aventura dele especificamente em Dwaro Deep, né, na montanha, nas dungeons do povo anão. Então esse é o trabalho dele. A gente pode trabalhar esse módulo dando mais enfoque no hexcrawling, né, trazendo mais aventuras, mais detalhes para as aventuras nos arredores e menos para uma mega dungeon específica, colocando ruínas, cavernas, minas, né, outros pontos de aventuras na área aberta? Pode, isso também é módulo, né? Mas de uma forma geral, é o que eu chamo de módulo. Eu quero fazer uma resenha mais específica sobre isso, que eu entendo que é o suficiente para você começar a sua campanha, ao invés de você ter um material vasto de cenário, que vai ficar te trazendo um monte de conteúdo literário, né, ao invés de você trazer isso, você enxuga no que é o objetivo do seu módulo. Se o seu módulo vai dar mais atenção ao hexcrawling, você vai detalhar isso mais. Se ele vai dar mais atenção à Mega Dungeon, que é o caso dele, você vai trabalhar concentradamente na Mega Dungeon. Você pode fazer misturas entre isso, mas é o conceito de módulo. Você tem um marco seguro, um ou mais alguns. Outros podem ser construídos durante a campanha. Você ter pontos de aventura, né, seja uma Mega Dungeon principal ou outros pontos pela região, e uma noção geral da região do seu jogo. É isso, né? Então ele trabalha assim. Aí, vamos lá. Vamos avançar aqui para a gente poder ter uma resenha e não ficar sem voz, né? Aqui, a vila dele, na minha visão, ela é suficientemente profunda para permitir, inclusive, jogos de interlúdio, né? Eu quero fazer um vídeo aqui que interlúdio também é jogo, e ele traz aqui, tem conflitos de interesse, tem uma série de detalhes aqui que a gente pode trabalhar e jogar esse interlúdio com mais profundidade. Eu, inclusive, prefiro, porque aqui começa a aventura, ó. Ele vai falar umas coisas bem legais. Ele fala sobre como é que funciona o nome do povo anão, a barba deles, né, que eles se organizam pela barba, eles enfeitam, não enfeitam, super legal. Aí ele fala sobre os clérigos, né, como é que funciona o clericato do povo anão. Então ele traz aqui um pouco da cultura para ir dando também esse detalhamento. Vários dos anãos que vivem ali em Hamlet, né, são NPCs que você pode interagir mais ou menos de acordo com o jogo. Alguns te convidam para aventura, alguns podem ir com você para aventura. Tem até o rei, né, o Thorgalin Stoneborn, o clã dos Stoneborn. Deixa eu levantar aqui para você ler melhor, ó. Este é o clã, os nascidos da pedra, né, filhos da pedra. Eles é o clã dos reis, né, a linhagem real do povo anão. Então o rei tá ali exilado e ele quer convocar a galera para resgatar o seu trono. E tem outros NPCs importantes ali para você fazer esse jogo de intriga, né, na cidade, se você quiser. Acabou que no nosso
nas Cavernas Proibidas de Arqueia, a gente acabou jogando muito na cidade, nos arredores, hexcrawling, e a galera foi pouco para lá. Mas vai depender, cada mesa vai ter o seu jeito. Já em Battle Maze, a galera foi só para Battle Maze, então isso vai depender. Aí aqui começa a campanha. Então, se a gente pegar aqui da página 31, que é onde começa a estrutura da Mega Dungeon, do Arrow Deep, até os apêndices, né? Ó, até os apêndices, deixa eu pegar aqui onde começa, aqui, ó, até aqui, que é a página 224, ó, a gente tem quase 190 páginas de dungeon. Se você pegar o livro, olha aqui, ó. Isso aqui, que é a maior parte do livro, é conteúdo da dungeon, né? Do Arrow Deep, dessas profundezas, vastas profundezas do Arrow Deep. Tudo isso aqui é material de do Arrow Deep. Beleza. Ele tem, inclusive, camadas, né? Ele trabalha aqui... A do Arrow Deep é trabalhada em camadas, como memória. Então você tem vários lugares que tem acessos nos níveis da do Arrow Deep. Então esses níveis ele organiza no Hex Map, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que eu não sei a ordem mais, eu tô falando tudo de cabeça, então vai ficar na ordem que eu consegui. Olha aqui, ó. Ah, detalhe, tá? Eu falei até a página 221, deixa eu só concluir aqui. Ó, aqui é até 220 e poucos, né? Mas, se a gente for mais rigoroso, a gente vai ver que, beleza, é até a página 200 e pouco, né, que eu tinha falado, cadê? Ó, beleza, até ali é 200 e pouco, 211, né? Beleza, mas a gente tem a seção aleatória ainda Então, vamos incluir que a seção de geradores aleatórios são dungeons, que você vai gerar aleatório, mas ela é também um mapa da Mega Dungeon, tá? A 224 que eu tinha falado, então beleza. Agora, esse mapa de anexos, ele ainda é material da dungeon. Ele traz itens mágicos, o bestiário, lá, ele traz um bestiário específico das criaturas dele aqui, do módulo. Isso também é material da aventura, né? A maioria dessas criaturas não são dos arredores do Hexcrawl, a maioria são de do Arrow Deep. Né? Algumas são, mas a maioria é personagens gerados, que é material que você pode usar como NPC ou como personagem de jogo. Tem várias fichas, grupos de NPC, grupos de aventura, né, de NPCs que você pode usar ali, ó. Tem vários. A ficha do jogo, os mapas. Então, se você for incluir isso tudo aqui, o grande coração do jogo, os mapas que fazem parte da dungeon tem que estar lá, né? O grande coração do jogo é a Mega Dungeon. O que não é Mega Dungeon é muito pouquinho, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Começando a campanha, olha aqui. Isso aqui, então, se a gente for um pouquinho mais rigoroso, o que não é Mega Dungeon é isso aqui, ó. O que é Mega Dungeon é isso aqui. Então, isso reforça o foco do módulo, né? O foco do módulo é avançar pela Arrow Deep. Deixa eu falar aqui, senão eu esqueço, do Hex Map, que é uma novidade, tá? Ele traz aqui uma estrutura de como funciona a navegação por esse mapa em Hex da montanha, que é isso aqui, ó. Como é que funciona essa navegação? Essa navegação ela pode ser na horizontal ou na vertical. E ela é feita em cima de, primeiro, das estradas, né? As estradas elas podem ser as estradas... Cadê? Aqui, ó. As passagens comuns. Podem ser passagens secundárias ou podem ser passagens secretas. Essas passagens são as estradas que conectam as diferentes áreas da montanha. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Se você que estiver viajando da entrada até a área S1, são 3 hex. Cada hex nesse mapa tem 1 milha. Então, são 3 milhas. Eu vou mostrar ali como é que é a viagem em milha nessas montanhas por essa região. Agora, existem passagens que são secundárias. Essas passagens secundárias pontilhadas, você vai pegar um mapa das passagens secundárias e pode sortear qual é. Também é o gerador. E existem algumas passagens que são pontilhadas. Ó, elas são secretas, você tem que investigar e descobrir esse acesso. E existem... Opa! Desculpa aí, esbarrei. E existem diferenças de nível que ele coloca pela cor. Então, se você estiver vendo um hex branquinho, você vai entender que é o solo. E o solo, né, é de cima para baixo. Os anãos escavam de cima para baixo. Então, ele vai aprofundando. Então, o mais cinza é 300 pés para baixo.
O mais cinza, 900 pé para baixo. E o escuro, 1.200. Então, ele vai afundando de 300 em 300, que é essas camadas de profundidade aqui. Estão vendo? São os cinzas. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque isso é o que eu estou falando. Você pode pegar esse tipo de material da Doral Deep e usar ele, aprender e usar. Mas você pode usar ele como inspiração. E eu estava pensando como eu tenho construído, por exemplo, o Durambar, né? A nossa Mega Dungeon. E isso aqui traz uma pegada que o Gillespie faz muito, que eu acho legal, que é manter a textura do old school. Tudo dele é preto e branco, né? Tirando a capa. Então o livro é todo preto e branco. Eu acho isso bem legal. E ele encontrou uma forma com as camadas de cor, de intensidade cinza, para manter essa textura da old school preto e branco, né? Então você pode, inclusive, se for mestrar, imprimir isso aqui, né? Ou numa folha 4 menor, mas acho que vai ficar ruim, mas imprimir numa folha 3, mandar imprimir no lugar e ter o seu mapão aí da Doral Deep, né? Se for mestrar essa campanha. E eu achei legal. Então você tem entradas, né? Tem elevadores, tem acessos que vão mudar o nível da exploração e tem acessos que vão te permitir navegar no horizonte dessa exploração. Então as dungeons, elas estão em níveis diferentes por essas camadas. Eu achei isso muito legal. Eu acho que eu vou refazer o meu mapa da Doral Deep pegando esse tipo de XP aqui. Como que funciona, que é uma sacada importante desse material, uma XP importante, como que funciona o Hex Crawling aqui, tá? Ele vai trazer aqui, logo no comecinho, né? Tem que achar de novo. Ó, primeiro, deixa eu voltar, eu vou chegar lá, tá? Começa aqui, a campanha começa. Então ele dá alguns ganchos. Esses ganchos são simples. Você, por exemplo, né, o rei tá convocando, cadê? O rei Thor Galin tá convocando a galera para poder fazer uma incursão investigativa para ver como é que tá a entrada principal, que é a Dal Guldur, né? A entrada de Dal Guldur. Então, é um gancho. O rei quer convocar a galera para ir lá, ver como é que tá a entrada, registrar os arredores e voltar. Ou então, ó, o mestre das joias, né, que é um outro anão lá, o Longbeard, ele precisa de ajuda para encontrar o Shrine, né, o relicário ancestral de Golduras, que é do seu próprio clã, o Longbeard, que fica em Gundatol. Então ele está pagando 200 peças de ouro se alguém achar onde está e entregar para ele mapeado a localização. Então são alguns ganchos para você começar a jogar. Ainda tem, ele traz uma tabela de rumores. Eu, pessoalmente, não gostei, tá, dessa parte aqui. Por quê? Porque ele recomenda você sortear na tabela 2, aliás, nessa tabela, de 2 a 3 vezes para cada personagem, para cada participante. Então você imagina, tem 20 aqui. Se tem 4 pessoas jogando, a galera vai começar com 12 desses rumores. E automático, né? Eu entendo o seguinte, para uma aventura dose única, para um jogo rápido, isso até pode funcionar. Você pode considerar que a galera já sabe esse rumor previamente, mas mais da metade dos seus rumores serão descobertos inicialmente já de cara pela galera. E ele ainda fala que NPCs, né? Olha lá, alguns NPCs podem saber 1 ou 2 desses rumores também. Então, tá vendo? Alguns contratantes e tal, auxiliares. Então, imagina, a galera começa lá sabendo 12, ainda contrata mais os 2 caras, esses caras sabem mais 2. E praticamente você vai passar essa lista aqui pros caras, pra galera, né? 4 pessoas jogando, se cada um contratar um auxiliar, a lista tá toda na mão. Então eu não vejo muito significado nisso, né? Embora eu goste da tabela de rumor, e a galera pode até começar com 1, eu tenho tentado trabalhar o rumor como algo investigado na ficção. Então, eu prefiro pegar esses rumores e organizar na galera da cidade. Eu falei que interlúdio é jogo, né? Eu prefiro, tenho feito mais assim, né? Isso não na mesa aberta. Na mesa aberta, não. Na mesa aberta a galera descobre e pronto. Mas na campanha clássica, na campanha tradicional, fechada, eu prefiro distribuir os rumores entre a galera do vilarejo ou dos arredores, um NPC, um eremita, um bandidos que sabem parte desses rumores. E a galera vai descobrir jogando. Então, se você negociar com um mercenário lá, ele pode passar um rumor ou não. Se você encontrou um caçador que vive nos arredores, numa cabana, ele pode passar um rumor ou não. Eu prefiro fazer assim, tá? Mas eu entendo, faz parte da ID clássico. Beleza, não vamos brigar por isso. Aí, ele mapeia as entradas, né? Ele coloca até um asterisco que eu achei legal. Quando começar o jogo, essas entradas estão abertas, as outras não. E aí, ao longo da campanha, vamos ver o que vai rolar.
Aí o que mais que ele faz? Aí tem a lista de encontros na entrada, deixa eu ver o que pode ser mais relevante, tá? Ele fala das elevações, ó, como é que funciona as profundidades, né? Essa geografia e o feature, mas eu quero chegar no hexcrawling, que eu acho que é a parte mais que não pode faltar aqui no vídeo, né? Então tem, ó, elevadores, tá vendo? Ó? Tem elevadores, tem estradas que acessam de um ponto ao outro. Tem áreas subterrâneas, tá vendo? Enfim, né, alguns elevadores, enfim, são XPs aqui importantes pra gente poder pensar. Rios subterrâneos, ó. Ele vai tratar tudo, tá vendo? Bem legal, bem parecido com essa pegada de reino anão montanhoso e tal. Tem muita XP útil aqui para quem vai trabalhar com isso. E eu acho que... Ah, e aqui, ó. Primeiro, ele trabalha, tá vendo? Ele tem camadas diferentes. Nessas camadas, em vários momentos da incursão, a galera vai encontrar ponte. E essas pontes ele deixa como geradores, ó. É aqui, ó. Você vai sortear se essa ponte está instável, se ela está parcialmente estável, se ela está estável, mas deteriorada ou estável. E você vai registrar na sua tabela. Isso pode mudar ao longo da campanha, mas no começo da campanha você pode registrar isso. E aí, isso vai te dar uma customização também no perfil daquela ponte. Se a galera... Eu recomendo você sortear isso no começo da campanha. Por quê? Porque é possível, eu penso que é possível a galera investigar, tá vendo a ideia dos rumores orgânicos? É impossível a galera investigar o estado dessas pontes e descobrir isso pela reivindicação ficcional previamente, que é a antecipação. Então, se você deixar para sortear na hora, pode ser que não fique orgânico. A galera chegue lá, tem um rumor que a ponte estava estável e não tá. Pode ser mentira, pode ser um rumor mentiroso. Você pode trabalhar com isso, eu entendo isso. E você pode sortear na hora se não for investigado previamente. Mas o que eu quis dizer com isso, né? O que é importante aqui? Que não está fixo. Ele deixa para você também organizar os acessos, né, internos lá do seu jeito. Pode estar instável, pode estar deteriorado, pode estar demolido. Isso mostra, isso pode mudar também, né? De repente tem um conflito entre facções em algum lugar e passou ali 1 mês, 2 meses, aquela ponte que era um acesso, ela pode estar destruída quando a galera voltar lá. Porque naquele conflito alguém demoliu a ponte e tal. Então são coisas que vão mostrando a evolução do módulo, né? Que é o que eu falo de evolução do módulo. E aí, ó, ele vai trazer aqui, que é um dos pontos importantes do material, que é o hexcrawling do Arrow Deep, né? Das profundezas. Como é que ele funciona? Ele fala o seguinte, ó, o hexcrawling nas áreas primárias e secundárias, é uma região perigosa e vai consumir tempo, baseado, né, nessa viagem das ruínas decaídas, né, decadentes de The Arrow Deep. Além de alguns obstáculos naturais e tal. Como é que ele organiza? Que a cada 1 milha por hora, né, ó, a galera pode viajar, ó. Como é que ele organiza isso? A galera, além desses obstáculos, tudo isso significa o quê? Que personagens podem viajar 1 milha por hora ou 12 milhas em 12 horas de marcha. Ou seja, ao longo de um dia, vamos pegar aqui um mapa, ó, um mapa para vocês entenderem. Ao longo de um dia de jornada dentro do Arrow Deep, a galera pode andar 12 hex, sacou? Ele não coloca aqui a carga. Eu colocaria a carga, eu colocaria 12, 9 ou 6, dependendo da carga, porque eu acho a carga uma regra fundamental da ID antigo, tem a ver com tesouro e tudo. Eu colocaria alguma coisa assim com a carga. Eu pensaria, tá? Mas colocaria a carga impactando. Ele ignora a carga aqui. O que ele fala? Que a cada 1 hora, a cada 50 minutos navegando, você vai usar sempre tracking, né? Sempre organizações de 10, 30 ou hora de intervalo. E a cada 50 minutos navegando, a galera tem que parar para descansar, que é o padrão de Dungeon Crawling, né? Se você não fizer isso, você sofre exaustão, você fica fadigado. Então, é possível você viajar até meio-dia dentro dessas dungeons, alocando ali dentro, e ele organiza 2 tipos de descanso, o descanso curto e o descanso longo. O que é o descanso curto? Que é o short rest. São esses descansos de 10 minutos a cada hora de viagem, para você não ficar exausto, não fadigar.
E o descanso longo é um descanso ao longo da noite, né, ao longo de 12 horas, para você recuperar o cansaço do dia de jornada. Então, nos materiais do Greg Gillespie, as tochas duram 40 minutos, o lampião dura 2 horas, e ele traz aqui uma passagem do Gandalf, né? Olha lá que eu falei. Ele traz referências, notas de referência, né? O Tolkien organizou, né? Quando o Frodo e o Gandalf estavam viajando pelas Minas de Moria, o que o Gandalf falou? O Frodo falou assim, quanto tempo vai demorar para a gente passar? E o Gandalf falou assim, isso vai depender de muitas variáveis, né? Mas se a gente atravessar direto, sem nos perdermos, e com esse nível de marcha, será de 3 a 4 marchas que eu espero, ou seja, 3 a 4 dias, né? 3 a 4 dias até a gente para e viaja. E aí ele fala, enfim, ele resume de 3 a 4 dias para a gente atravessar. Então ele organiza essa marcha dele considerando a inspiração na própria Moria, né? E aí, enfim, você tem aqui tabelas de encontro aleatório. Encontro aleatório pode acontecer alguma coisa natural, um desabamento, um deslizamento, inundação, criaturas que ele tem. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Até porque minhas costas já estão doendo aqui que eu sou velho. Mas esta parte da dungeon eu não vou aprofundar, tá? Eu não vou fazer aqui também um mastigar. Minha ideia é te mostrar um material muito robusto, muito interessante que você pode usar. Pode usar como inspiração, pode usar como XP ou pode pegar e mestrar. Mas o que eu não posso deixar de mostrar, né? Além de todas essas paradas, ele mostra tipos de portas diferentes, porta emperrada, porta de pedra. Tem muita coisa legal, tá? Armadilhas do povo anão, né? Gases tóxicos. Tem muita coisa massa. Navegação com mula ou lagartos subterrâneos, né? Como é que funciona isso? Ele traz muita coisa legal que eu não vou falar. Aí ele aparenta aqui as Rune Stones, isso aqui é legal. O que são as Rune Stones? São as pedras rúnicas do povo anão. Algumas delas são joias, elas têm seus valores, porque elas têm um nome, uma inscrição de família, umas coisas assim. Aí, né, a idade dela, aliás. Enfim, elas são de valor. Mas tem algumas Rune Stones que são mágicas. Então aqui no final, quando a galera encontrar a Rune Stone, você pode sortear. Você vai sortear se essa Rune Stone é mundana, ela tem um valor, ou se ela é mágica. E a Rune Stone mágica, ela é tipo um pergaminho. É a magia anã, né? Então ele é tipo um pergaminho. Ela pode dar restauração, pode permitir você escalar, pode dar heroísmo e assim por diante, né? Então, bem legal, tá? Bem legal. Tô pensando em trabalhar com essas pedras anãs. Eu já tinha um pouquinho de ideia disso, né? Para quem jogou Durambar, tinha aquelas pedrinhas anãs que eram de luz, mas você pode transformar ela em outras alternativas. Eu vou pensar nisso. Que mais que eu tô devendo falar para vocês, né? Eu acho que é isso, tá? Acho que o mais importante da resenha geral tá dado. Agora é destrinchar, né? Tem algumas críticas, tem. Talvez vocês já tenham visto a galera mostrando, né, os mapas de Gundatol e falando, tem muito mapa vazio, tem muita área vazia, vai ficar monótono. Pode ser, tá? Pode ser. O que eu acho disso? É que se você lê O Senhor dos Anéis, se você pegar materiais que fizeram aventuras para O Senhor dos Anéis inspiradas, você vai ver que parte da pegada de Moria é a escuridão silenciosa, né? Então eu entendo que parte desses mapas vazios e todas essas jornadas que você vai andar por muito tempo por essa escuridão é tentar simular ali uma Moria, né, que está majoritariamente vazia. Ela tem alguns pontos que tem facções e tal, mas ela está muito vazia. E parte da ideia é passar essa sensação monótona, não por ser sensação monótona, mas para trazer contraste nos momentos de tensão. E aí você fazer barulho, você pode trabalhar com isso durante as viagens lá, né, pelo Hexmap. A galera, dependendo da carga, você pode trabalhar com encontros com chances diferentes. Então dá para você trabalhar isso como um desafio para dar contraste em cima do tempo de monótono de viagem, né? Então não acho que seja um grande problema, tá? Eu entendi a proposta dele, achei o material muito bom.
Passando aqui, eu lembrei de um item mágico que é legal, que são os Anéis do Poder, mais uma vez, né? Eu também, curiosamente, eu não tinha lido isso antes, mas eu também trabalho com Anéis do Poder na nossa campanha Terras Gigantes, do Durambar, né? E são 7, é um de cada senhor. Mas os deles são muito mais poderosos, cara. Eu peguei anéis mágicos e, trazendo essa ideia de magia ser uma coisa rara, antiga, os anéis mágicos são os do poder. Ele já trabalhou anéis bem mais poderosos. Mas, enfim, é um material completaço para você jogar, né? Com muito bem ilustrado, com mapas muito bem acabados, com várias customizações que você pode refinar por cima. Então, se você está afim de jogar, de ler sobre uma pegada de uma mega dungeon muito complexa em andares e profundidades, numa pegada bem de Moria, assim, cara, tá na mão. Tá na mão, é mais um material muito legal, né? Que fecha aí a série das 4 Mega Dungeons do Greg Gillespie. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Se eu esqueci alguma coisa, a gente vai trocando ideia depois, que eu falo tudo de cabeça, minhas costas estão arrebentadas. Valeu!